Voltamos com o programa Realidades, hoje entrevistando o professor Marcelo Pelizoli sobre o tema CNV, Comunicação Não Violenta. Nós estávamos falando de diálogo, né, no final do bloco anterior, e o que caracteriza um diálogo é a escuta, né, e a fala. Né? E a CNV valoriza muito a escuta, né, Marcelo? Isso é um ponto importante no diálogo. Assim, a gente trabalha muito nos nossos cursos, tanto no curso online pela Universidade do Ser, né, quanto nos cursos presenciais. Assim. O diálogo, muitas pessoas não sabem de fato o que é isso, o que é um diálogo. Elas acham que às vezes é uma coisa de explicação, é consolar o outro, por exemplo, corrigir o outro, né, ensinar, tentar, né, de alguma forma ter razão, né, quem tem razão, uma mera argumentação racional. E diálogo é muito mais difícil, muito mais precioso. Então a gente trabalha isso da seguinte forma: tem que ter dois pilares para funcionar o diálogo. O primeiro pilar é o mais difícil, os dois são difíceis, mas esse é o mais difícil, e o mais precioso, o mais raro, é a escuta verdadeira. A escuta ela é transformadora, né? A escuta ela tem uma capacidade de acolher, de entrar no campo do outro, conectar, produzir a empatia, que justamente tem essa ideia de entrar no mundo, né, da emoção, perceber o outro, uma compreensão mais profunda. A escuta ela é difícil porque ela não é uma coisa que é feita com o ouvido, assim. Ela é uma disposição corporal. Não é ouvir apenas, né? Não é ouvir nesse sentido. Exatamente, a escuta é muito mais profunda. Na psicanálise também se fala, né? A escuta é muito mais profunda. Não é um órgão que ouve, é a atenção, a presença, o corpo, é uma corporeidade, né? Porque às vezes a pessoa pode estar ali, mas está em outro lugar, né? Então, esse é o ponto mais difícil. E tem muitos obstáculos para a escuta, muitos. A gente trabalha muito isso. Quais são os obstáculos para a escuta, né? Alguns a gente já falou, mas depois a gente pode entrar nesses obstáculos da escuta aí, como rótulo, ironia, provocações, querer ter só razão, né? Então, o primeiro pilar do diálogo é a questão da escuta. E ele é mais passivo, é mais receptivo. O outro é mais ativo, por isso que eles, né, se complementam. E esse ativo é quando você pergunta. E é uma pergunta verdadeira, não é assim, você saiu lá ontem à noite porque queria isso, né? Isso não é uma pergunta. Né? Então, quando isso já é quase uma acusação, né? Ou tem a afirmação velada, né? Então a pergunta verdadeira, ela tem dentro aquilo que você falou dos gregos, né? Sócrates dizia como não sei. Por isso que é a base do diálogo. Eu não sei, eu quero saber. Se eu sei, eu já vou impor ao outro. Ou então, né, eu não consigo ouvir totalmente. E a pergunta, ela cria conexão. Quando você pergunta para uma pessoa, ela sente que você está conectado, que você quer entender, quer saber. Então as perguntas são mais importantes, hermeneuticamente falando, na hermenêutica filosófica, do que a resposta, de alguma forma, né, em certo sentido. Então as perguntas são cruciais, elas abrem. E a definição, definir e fecha. Né? Então, o diálogo ele tem esses dois pilares. Por isso que uma conversa simples não é diálogo, né? Aula em geral não é diálogo, é mais difícil. E quando ocorre, ele é muito conectivo. Ele diz Gadamer, né? O grande filósofo da hermenêutica, Hans-Georg Gadamer, quando alguém lhe escuta verdadeiramente, algo se transforma em você e às vezes até no outro. Isso é uma coisa importante. Exatamente. E a pergunta verdadeira, no fundo, passa pela questão de qual é a tua necessidade, né? A necessidade do outro, que também vai exigir uma escuta profunda, porque não adianta nada eu chegar e te perguntar qual é a tua necessidade, tu me dá uma resposta e eu estar com a cabeça em outro lugar, ou já tá preparando uma ironia, alguma coisa assim. Exatamente, né? Esse você tocou num ponto-chave também da CNV, porque a CNV ela mapeia o tempo inteiro quais o ser humano se move por necessidades. Essas necessidades digamos assim, tem algumas são quase universais, assim, que, né, desde as coisas físicas, materiais, gregárias, né, de respeito, éticas, coisas bem universais mesmo que todo mundo precisa, né, de alimentação, de cuidado, né, as pessoas precisam ser ouvidas, precisam ter relacionamentos, precisam, né, celebrar a vida. Muitas coisas. É tão importante isso que no livro Comunicação Não Violenta, que é um livro do Marshall Rosenberg, um livro clássico, ele chega a fazer uma lista para as pessoas lembrarem
uma lista de necessidades bem grande e uma lista de sentimentos. Né, sentimentos. E é importante porque eu digo assim nos meus cursos, eu levo essa lista e digo para as pessoas, quando você estiver em relação com alguém, conflito ou comunicação, tente imaginariamente colocar uma lista de sentimentos do lado esquerdo e a lista de necessidade do lado direito. Você vai entender por que essa pessoa está se movimentando daquela forma, porque está agindo assim. Esse é o ponto, né? A gente não costuma olhar para isso, né? A gente acha que o outro está agindo porque ele é louco, porque é egoísta, porque ele não presta, porque ele é rebelde, porque, né? E aí um monte de conceitos que é uma forma moral e é uma forma de auto-fracasso. Não é só vai prejudicar o outro. Quem opera por conceitos de julgamento morais, ele fracassa na vida. Ele fracassa no sentido maior dessa vida. Né? Porque ele vai ter muitos conflitos, muito problema. E quando ele vê a necessidade, ele pode até dizer, eu agora entendo sua necessidade, não posso preencher. Ok, porque aqui não é coisa de ovelhinhas nem de pomba branca. Você não tem que fazer o que o outro quer. Se é uma coisa que você não pode dar, ou se é uma coisa que é contra a lei, se é isso, se é aquilo. Mas você reconhecendo o que o outro precisa, isso tem uma conexão. Então eu reconheço, fulano, mas eu não compartilho porque eu acho isso, eu preciso disso, não posso lhe dar. Entendo que você sinta isso, sinta triste na situação, ou ficou com raiva ou com medo, mas nessa situação não é possível. Então veja, se a gente pudesse agir assim, a gente teria um alto grau de transparência, a violência seria muito menor. Né? Na verdade também é reconhecer os seus limites, né? Isso tem a ver com a compaixão consigo mesmo também, né? Uhum. Tu falava antes, compaixão consigo mesmo, compaixão com o outro para chegar à empatia. Sim. Então, se eu ficar tentando me desdobrar em 4 para atender as necessidades do outro sem cuidar de mim mesma, eu também não vou estar resolvendo o conflito, certo? Essa é a questão da autocompaixão, que o Rosenberg toca nisso, no sentido da pessoa se valorizar, né, ter a sua estima, que é diferente daquela coisa megalomania, né, ou mais egóica, né, a pessoa que, por exemplo, essas grandes manifestações de força, né, a gente vê isso na questão do machismo, por exemplo, vê grandes manifestações de poderio, de exibição, de força, tem uma fraqueza muito grande. Quando a pessoa está mais centrada, está mais simples, está mais, né, consigo mesmo, sabe o seu lugar, né, respeitando, ela vai respeitar mais o lugar do outro. Né, isso ela vai ter essa percepção de que a vida é social, que a vida é relacional, que a vida né, todos merecem ser incluídos e pertencer a esse sistema vida, aos seus grupos e tudo mais, mesmo pensando diferente. Né? Claro, uma coisa é pensar diferente, outra se a pessoa começa a atacar ou ameaçar a sociedade, então ela vai ter que, né, vamos ter que tomar medidas cabíveis e contenção e tudo mais. Mas quando a gente usa muito essa coisa de contenção mais forte, ou precisa muito de lei, precisa muito de polícia, muito de forças de segurança, é que está fracassando, né, o principal. E essas medidas mais autoritárias, mais fortes, elas nunca vão à essência, elas nunca vão resolver. Elas só enxugam gelo. Então a gente tem que, ao lado dessas forças, né, toda de contenção necessária, a gente tem que ter os processos de restauração, de socialização, perceber a necessidade das pessoas, justiça social, né, diálogo, empoderamento das pessoas, respeito, tudo isso que a cultura de paz, que é a base da vida humana, é a pacificação, ela mostra já há muito tempo. Né? Certo. E a gente tem uma tendência na sociedade, pelo menos na brasileira, a fingir que houve, mas não houve. Né? A gente finge que houve um movimento negro, mas não houve. Né? Não toma medidas efetivas para a inclusão, por exemplo. Claro que esse é um exemplo um pouco forte, porque a gente tem algumas medidas, como a política de cotas raciais e tal, mas é na tentativa de dar um exemplo de como a gente acaba, em certa medida, negando as necessidades das minorias. Né? Como é que a gente poderia resolver isso com base na CNV? Existiria uma forma de promover o diálogo entre grupos e não apenas entre pessoas, indivíduos, para se chegar a uma solução que beneficiasse os grupos? A CNV ela é uma ferramenta, né, da cultura de paz, da ética, né, é uma ferramenta
relativamente nova, porque né, começou a se afirmar, já nasceu nos anos 70, e ela vem no bojo de uma série de outras ações e práticas, né, sejam restaurativas, de cultura de pacificação, de direitos humanos, de conflito, de mediação, né, de modelo de justiça mais profundo, social. E aí, nesse caso, seria uma coisa mais complexa, que exigiria toda uma organização social, uma mobilização, né, porque os direitos das pessoas se conquistam através disso, né, e quando são ameaçados, a garantia que a gente possa recuperá-los depende muito da cidadania, da luta, da consciência, da nossa participação. Então a CNV ela tem feito uma coisa, eu tenho trabalhado muito CNV também com militantes de várias ordens, mas por exemplo na área de direitos humanos, que muitas vezes tem alguma dificuldade também em estabelecer uma comunicação até, se comunica melhor, muito mais, eu acredito, eu vejo isso na prática, mas pode aprender muita coisa ainda, porque às vezes olha o outro ainda como inimigo, né? Olha assim, olha lá, ele é um fascista, ele quer a morte do outro, ele quer isso, ele é homofóbico e tudo bem. A gente entende isso, mas para a CNV vai nos ensinar a perceber como isso dói para a gente, ver as nossas necessidades feridas e também olhar o outro como humano. Mesmo que ele, né, se eu possa... Porque para a CNV não existe rótulo, em primeiro lugar. Infelizmente ou felizmente, não existe fascista, não existe... mesmo que eu falei antes machista, né, a CNV não olha dessa forma. Ela olha a pessoa com a necessidade dela, ferida, em sofrimento, pode ter uma dimensão neurótica, pode estar totalmente iludida, enganada, né, mas o que ela quer, no fundo, no seu coração, na essência, não é a destruição. Se ela opta por algo destrutivo, é o caminho que ela tomou da raiva. A raiva é a emoção mais disseminada hoje, né, raiva e medo, assim. Então, quando isso está disseminado, é bem difícil de lidar, né? Então, olhar para isso com consciência, olhar para isso com tomar consciência do que está fazendo. E poder... A CNV, nesse caso, ela ajuda muito a estabelecer uma comunicação para as pessoas que querem, de alguma forma, ensinar, querem mudança social, né? E tem que ser exemplo de cultura de paz também. E essa raiva a gente percebe muito arraigada nos grupos estão, digamos assim, no poder, né? Ou seja, é aquele racismo estrutural, aquele machismo estrutural. A CNV não vai falar em racismo, não vai falar em machismo, mas isso é tão arraigado que as pessoas às vezes não conseguem se reconhecer nisso, embora tenham atitudes desse tipo todo o tempo, todo dia, né? A CNV tem como, digamos assim, despertar essa consciência nas pessoas. Esse é um ponto importante, porque consciência é uma palavra-chave, reconhecimento, né, tomada de consciência do que está, como o meu padrão de relacionamento, né, o meu padrão agressivo das pessoas, e a gente tentar desmontar isso, né, até onde se pode, né. Então, se você usa uma linguagem não agressiva, construtiva, né, promotora da vida, que consegue se conectar com o outro, assim, você usa até onde pode, né. Então, claro, tudo tem o seu limite, mas é uma ferramenta maravilhosa porque ela não é só uma filosofia teórica, ela tem um método, né? E esse método ele é dividido em quatro fases, né? Em 4 áreas. Nós vamos falar disso, né? Depois é importante, mas vai trazer aquilo que a gente já estava falando, os sentimentos, as necessidades, como eu falo, como eu ouço e como eu peço, né? Esse é uma forma articulada. Na verdade, Rosenberg ele foi mapeando o melhor do funcionamento das relações e da comunicação humana. Aí, mapeando isso, depois ele colocou toda na teoria, assim, então ele partiu da prática, sabe? Também. Ele partiu da influência de Carl Rogers, da psicologia humanista, de uma cultura de paz, né? Gandhi, não violência, muitas coisas assim. E aí foi mapeando isso, né? De alguma forma, para construir um método, um meio, um caminho, para que a gente possa exercitar uma forma transparente, né? Transparente de comunicação, promotora da vida, compreensiva do que está acontecendo consigo, com outros, e que possa também ter coragem de falar o que sente, o que precisa, né? Então, por isso que não é fácil a CNV, porque ela é uma filosofia do coração. E o coração, para Rosenberg, em primeiro lugar, é a coragem, né? Coração, né? Córea, coração, é a mesma raiz da palavra coragem. Então, a coragem de enfrentar a situação. E esse livro do Rosenberg a gente encontra à venda no Brasil, né? Eu já pesquisei na internet, encontrei algumas livrarias, tanto
usado quanto novo. Tem PDF também para baixar na Tem internet. PDF para baixar na internet. Tu pode repetir o nome do livro para os nossos ouvintes, por favor? Sim, o livro é Comunicação Não Violenta, né? Foi publicado aqui no Brasil pela editora Ágora. Mas em PDF você botar Comunicação Não Violenta, Marshall Rosenberg, com N, né? Rosenberg, você vai encontrar esse livro em PDF na internet. Também pode procurar no meu site, que no site na verdade eu coordeno o Espaço de Diálogo e Reparação, que trabalha com prática restaurativa na Universidade Federal, né? Então lá no site do EDR, www.ufpe.br/EDR, né? E de Espaço Diálogo e Reparação, www.ufpe.br/EDR, Espaço Diálogo e Reparação. Tem muitos textos lá na área, né? Tem textos teus também, tem textos Sim. de outros autores, tem as tabelas dos sentimentos, né, que nos ajudam a reconhecer o que realmente são sentimentos e o que não são, né, porque como eu te dizia antes, né, se eu acuso alguém de egoísta, eu não estou reconhecendo o meu sentimento, eu estou julgando a pessoa antes de mais nada. Então também é interessante a gente identificar o que são sentimentos, né, poder nomear os sentimentos, porque nomeando a gente se apropria. Né? Por exemplo, você vai ver as pessoas usando como se desconectaram da consciência emocional do organismo, da sua vida, né, do sentimento. Por exemplo, dizer assim, eu me sinto acabado. Isso é uma imagem, não tem sentimento aí. Eu me sinto, né, destruído. Isso é uma imagem. Eu sinto que você deveria saber. Não tem sentimento. O sentimento é assim, eu sinto triste porque você deveria... eu acho que você deveria saber. Aí tem o sentimento, né? Eu sinto raiva porque eu não consegui aquilo. Aí eu me vejo como fracassado. Então, a gente distorceu muito os sentimentos, né? Próprias necessidades. Aí a pessoa pergunta, o que você precisa? A pessoa fica enrolando, né? Ela diz algo e não diz exatamente, né? Fica brigando por outra coisa, né? por coisas que aconteceram antes. Então, nomear com clareza as suas necessidades e falar para o outro os seus sentimentos e, possivelmente, aquilo que é possível, falar para o outro. E pedir como que você pede, porque uma coisa é exigir, forçar, corroer, né? Outra coisa é você fazer um pedido real, né? Eu preciso disso, né? Por favor, eu preciso, você pode fazer isso, né? Então, é diferente, né? Certo, nós chegamos ao final de mais um bloco do programa Realidades, com o tema CNV, Comunicação Não Violenta, professor Marcelo Perisoli. Vamos a um breve intervalo e logo voltamos. Deu 17h46, mas